Então, eu tenho que fazer as honras da casa. Quando eu falo para vocês que o Lula é o maior canalha que a história moderna já criou para o Brasil, eu não tenho medo de errar, por um motivo muito simples. O Fernando Henrique Cardoso entrou como bandido. Entrou como o cara que iria implementar e aprofundar o neoliberalismo. Esqueçam tudo que eu falei e escrevi, como se o que ele falou fosse relevante e o que ele escreveu servisse para alguma coisa. É um medíocre, era um rato de esgoto que vivia desde o final da década de 60 com o dinheiro da Fundação Ford. Fatalmente, tranquilamente, um cooptado. O Lula não era diferente, mas o Lula escondeu muito isso. O Lula já era ligado à FL-CIO, de onde apareceu. A FL-CIO, para quem não sabe, é uma central sindical dominada pela CIA. Até os cachorros da rua, aonde fica a sede, sabem que aquilo ali é da CIA. E o Lula era dali. E o Lula esteve lá na década de 70, o que escondeu convenientemente do seu currículo. E veio para cá para ser o experimento da USP. Nós tivemos o Lula, experimento da USP, fazendo exatamente para neutralizar, cortar o velho. O velho seria o trabalhismo do PTB, de Getúlio Vargas, que é criminalizado por todos. São Paulo, a elite paulistana nunca perdoou Getúlio pelo que fez, mesmo o Getúlio sendo meio cadelinha dos paulistas. Eu teria feito uns 500 fuzilamentos, pelo menos. Ele não. Ele preferiu mandar indústrias para lá. Preferiu cooptá-los de outra forma. Não cooptou ninguém, porque inimigo ideológico você não coopta. Você enquadra, você coloca, delimita, trava, isola. É assim que você faz. Quem gostar de mim, gosta. Quem não quiser gostar, não tem problema nenhum. Nós passamos para isso e passamos para Lula. Esse todo é o retrato da nova república. Caíram os governos autoritários, entre aspas, e estamos nesse governo democrático, onde você não pode falar, não pode abrir a boca, onde o judiciário tomou conta de tudo, faz o que bem entende, o STF virou a Gestapo dessa nova república, e aonde o Lula ainda vende para os outros a conveniente marca de comunista. Comunista. O Lula é o comunista porque criaram uma razão, e dentro de uma razão social, criaram uma fantasia, uma marca fantasia que se chama comunismo. Nessa marca fantasia está colocado tudo o que você imagina. Tudo que não presta está ali. Tudo. Um conjunto de normas, de citações, de ideias, de todas elas, quase todas advindas de ONGs europeias, do Partido Democrata Americano. O Partido Democrata Americano, para quem não sabe, é quem criou a Ku Klux Klan. Sabe aqueles caras de branco que usavam um cone na cabeça, que queimavam a cruz, e que matavam negros por serem negros, que perseguiam negros que queriam votar? Pois bem, eles não eram republicanos, eles eram democratas. Os democratas que são aliados e amigos desse PT de hoje. Tudo isso eu estou falando para mostrar o que o Lula, o quão canalha ele se presta, esse sujeito. Eu não tenho dúvida nenhuma que todo esse processo de Fernando Henrique para cá, todo ele, o Lula é sabedor de todo o processo, ou essa camarilha, até dizendo que ele não é ele, que ele é uma máscara de borracha. Não me importa. Não me importa a máscara de borracha, para mim é a marca que tem. Eu não conheço ele pessoalmente, eu nunca joguei sinuca com ele, eu nunca bebi cachaça com ele, até porque eu não bebo cachaça. Eu odeio cachaça, odeio cheiro. Odeio cheiro, desculpe. Se é ser nacionalista beber cachaça, bicho, então eu não sou nacionalista. Cachaça é realmente a aguardente nacional. Existem aguardentes em várias partes do mundo, mas a nacional é cachaça. Eu não suporto cachaça. O cheiro me faz mal. É uma questão minha. Mas eu nunca tomei cachaça com ele, mas já votei nele. Já enxerguei nele a esperança de um Brasil melhor.
E iludido, sempre pegamos uma época muito boa no mundo, né? A explosão das commodities, toda essa situação, um engrandecimento de toda a economia, e a gente veio nesse rolo, a gente veio crescendo. Efetivamente, o Brasil só precisava de um pouquinho, talvez fugir um pouco ao controle, e o Brasil desandou. Tivemos em 2008 a crise mundial das subprimes, uma crise parecida com a de 1929, em alguns pontos mais aguda, porque foi mundial, e nós caímos naquela desgraça, e o Brasil passou incólume, passou por fora. Criamos alguns projetos aqui, o Lula criou os projetos e estendemos o crescimento. Começamos a criar multinacionais da infraestrutura, porque com a desindustrialização do Brasil, sobrou para o Brasil o quê? Ser servente de pedreiro e pedreiro. E nós fizemos isso muito bem. Nossos engenheiros civis desenvolvendo um trabalho muito bom. Começamos a ficar bons nisso e começamos a dominar o cenário mundial. E o mundo vive de infraestrutura. E o Brasil começou a crescer nisso daí. Então, colocaram uma pedra no tamanho do Brasil. Como diz o comandante, a cada 20 anos o Brasil tem que dar errado para recomeçar. Recomeçar, a gente está sempre recomeçando. A gente sempre é o país do futuro. Sempre tem alguém querendo vender a mágica e o milagre. Só que nos últimos 20 anos, volta aí o PT com tudo aí, com a conversa. E criaram no ideário, porque há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, ninguém sabia o que era esquerda e o que era direita. Agora criaram isso daí. Que fantasia bem criada. Que coisa bem criada. Gente ignorante que votava, vamos dizer, classicamente na direita ou era contra o Lula, ele nunca soube que ele era de direita, não sabia que era nada. Ele não gostava do Lula e achava que o Lula era comunista. Isso ele achava e votava no outro lado. Ele nunca soube o que era direita. Agora ele tem orgulho de dizer, bater no peito e dizer que é direita sem saber nem de onde vem o termo, nem saber como foi criado, não sabe nada. Nada, 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 nada. E hoje você tem dois grupos que são alimentados. Eu não tenho dúvida que se o Bolsonaro e o Flávio começar a cair muito, vai ter uma ajuda do outro lado, porque não é interessante dissolver esse processo dicotômico. Não é interessante que alguém abra os olhos nesse processo todo. E a maior canalice do Lula nós podemos ver nesse ano de 2026. É onde a máscara cai por inteiro. A máscara do Lula cai por inteiro no final de entre 2025 e 2026, mostrando de onde ele veio e quem ele é e como ele foi fabricado, como ele foi montado embaixo dos nossos narizes para ser o nosso representante. O meu não é desde 2008, desde 2018. 2018, quando eu vi aquela pantomima, quando eu vi aquele circo, daquele julgamento, eu falei, eu estou fora. De uma hora para outra, parece que acendeu uma luz no meu horizonte. Parece que eu passei a enxergar, que eu era cego e não enxergava. Eu dei 2 passos para trás, eu não me vendi, não me prostituí, eu continuei no mesmo lugar. E eu olhei, o que é isso, gente? O que eu estava defendendo? Eu estava defendendo isso aqui por antagonismo ao outro lado. Falei, mas são iguais. Mas são iguais, os objetivos são os mesmos. O objetivo é uma Selic na taxa dos infernos. O objetivo é subtrair a riqueza do Brasil. O objetivo é aquela quadrilha que está em Brasília se revezar no poder e assaltar o Estado de toda forma. As gangues são as mesmas, as quadrilhas são as mesmas. Porra, como é que isso acontece? Não existe esquerda, não existe direita, existe um conchavo, um conluio que é pago pelo mesmo patrão. O Brasil está no cenário mundial como um país satélite dos Estados Unidos, usado, um pandeiro. As pessoas estão com medo da invasão da China, da Rússia, enquanto todo mês a gente tem que ter um superávit primário altíssimo em cima da miséria do povo, da falta de desenvolvimento, única e exclusivamente para pagar essas contas. E o Lula é o maior canalha dessa história toda. O Lula é tão canalha que o Lula defende a Palestina e vende combustível para Israel com seus caças matar o povo palestino. O Lula mantém vários acordos militares com Israel, quando era para cortar todos eles, porque o caminho é esse. Quando você vai atacar alguma coisa, você ataca pela raiz mesmo. O Lula não faz nada disso. Quando os Estados Unidos pisa no pescoço
da Venezuela, dizendo que, tá vendo, a Venezuela não respira porque não quer, com o pé, com a botina em cima do seu pescoço, o que o Lula faz? Vai lá e coloca um peso na perna dos Estados Unidos. Não permite que a Venezuela entre nos BRICS. Não permite que seja jogada uma boia para salvar a Venezuela, porque ele estava cumprindo o papel do patrão dele. Quem manda em Lula é alguma sala desimportante no porão de Washington. Não é nem o presidente, porque ninguém se incumbe disso. Ele é tão merda, e nós somos tratados como tão merdas, que é alguém lá embaixo, terceiro escalão. E ali o pessoal faz as negociatas. Vende daqui, rouba de lá, cria, faz conluio com bandidos aqui do Brasil, da Força Tarefa, da Lava Jato, cada um, todos se locupletam. Uns roubam da Petrobras, a Petrobras paga 10 bilhões numa ação ordinária simples, em primeira instância. Quanto a mim, que eu tenho a Petrobras com ação contra eles, a Petrobras pegou esse tamanho aqui de grossura de provas falsificadas, todas grosseiramente falsificadas, e endossadas pela Justiça Brasileira do Trabalho, que é a maior gangue, a maior quadrilha que existe nesse país. Dentro do judiciário, o judiciário está podre. Agora, o trabalhismo, a Justiça do Trabalho, que é uma jabuticaba, é a pior de todas. É o lixo do lixo. É o lixo. Só tem bandido ali dentro. 0,1% se salva ali. Mas só para dizer isso, o Lula bombardeia e sucateia a Venezuela, deixa o cenário ideal para os entreguistas, faz todo o trabalho, usa toda a inteligência nacional para alimentar os Estados Unidos. Se silencia totalmente, é tão canalha, é tão mau caráter, é tão vagabundo, que na última vez que foi falado sobre a Venezuela, ele se calou sobre o Maduro. Falou apenas lá com aquela prostituta que está lá na presidência do país. Só. E agora Lula acaba de fechar com chave de ouro o seu trabalho de rato, de agente da extrema-direita. Então, não aceite que mais ninguém nessa vida chame o Lula de comunista, que ofenda o comunismo com essa figura. Ele fez exatamente o que fez a vida inteira, a furação de greve. Inclusive, o DCO também falou sobre isso. Concordamos em grau, número e gênero. Segunda-feira, o Rodrigo Paes ligou para Lula e Lula criou uma rede. Acredite, o Lula criou uma rede de apoio humanitário à Venezuela, à Bolívia. Bem, primeiro que a Bolívia não está precisando de ajuda humanitária. Lá tem os trabalhadores que estão enfrentando, os nacionalistas, estão enfrentando um governo entreguista, canalha, neoliberal de extrema-direita, que é esse Rodrigo Paes, esse bandido. Mais um. O pessoal está passando fome, está na pior, mas está lá fazendo o papel dele. E vem o Lula e abastece esse governo canalha para desestabilizar a luta do povo nacionalista da Bolívia. Esse é o papel desse lixo da pior espécie. O Rodrigo Paes é um digno representante da elite dominante mundial, um explorador que está ali para defender o interesse de meia dúzia de Stephens, dos entreguistas, enquanto o povo lá, muito mais unido do que o nosso, parte para o confronto. Mas Donald Trump, que é o patrão do Lula, mandou ele entrar em campo e resolver a situação a favor do governo neoliberal, ladrão e canalha do capitão do mato, que se elegeu presidente da Bolívia. Ele faz exatamente o papel oposto do que fez diante da Venezuela.
mostrando para quem quiser a sua verdadeira face e a sua verdadeira cara. Ele está enterrando o Brasil, ferrando o Brasil com desindustrialização, tá? Mas ele aprendeu a dominar as coisas por aqui, comprando a mídia moribunda. Eu estava falando hoje com o Júnior, do Redcast, que a mídia convencional só ainda não morreu praticamente inteira, porque o PT está comprando ela por um bom preço. Todos eles estão comprados, tá? O nosso judiciário corrompido de costas para o povo. E eles criam, ao mesmo tempo, uma posição de idiotas e imbecis, tá? E transformam isso daqui pacificamente no maior ajuntamento de gado do planeta. A única diferença é que pintaram uma parte do gado de azul e outra de vermelha. Caprichoso e garantido. Tá? Só para vocês verem o que acontece. O Brasil não é para amadores, é um país de armadores. E esse salafrário desse Lula já deu o que tinha que dar. Eu vou parar minha participação por hoje aqui. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas só esse ato de traição ao nacionalismo. Esse quem é Lula? Lula é um agente da extrema-direita, sem conversinha, sem papo. Ele não fez nada, em momento algum, ele mexeu um cílio para mudar qualquer coisa que o Bolsonaro fez e Paulo Guedes fez. Vocês já viram alguém atacar o Paulo Guedes? Atacam o Bolsonaro porque é o boi de piranha. Vocês já viram o Paulo Guedes, o assalto que ele fez ao erário brasileiro? Vocês viram o que ele fez? Você viu o processo de privatização sem necessidade, sem apoio, sem amparo legal de refinarias da Petrobras? Você viu o processo de compra de óleo e venda de petróleo que existe no Brasil e se mantém todo ele? Você viu pegar a Petrobras distribuidora, que custou o sangue e o suor de brasileiros para manter, para o Brasil crescer? O projeto de Brasil Grande nasce em cima da Petrobras distribuidora, porque as empresas de fora, esse cara foi e tomou conta, pegou com a quadrilha desse. Você viu o Lula se mexer para mudar isso? Falar é uma coisa, fazer é outra. Como eu vejo, ele fala aí, ele tem um discurso a favor da Palestina e enche o tanque dos aviões de Israel para matarem palestinos. A conversa desse senhor já deu o que tinha que dar. Rubem, em quem votar? Bem, acabamos de estar aqui com um candidato, um pré-candidato. Existem outros. Eu quis ser pré-candidato, tá? E não consegui partido. Ótimo. O Aldo conseguiu e, no final, puxaram o tapete dele, estão tentando derrubá-lo, porque nacionalista coloca medo. Porque o nacionalista só precisa disso aqui, palco. O nacionalista, se botar ele dentro de um palco, ele derruba qualquer um. Ele derruba a esquerda, derruba a direita, derruba todo mundo. Eu consigo provar aqui por vocês, por dados históricos, o que os sionistas fizeram e o que os sionistas vão fazer no Brasil. Eles vão tomar o Banco Central porque o senhor Lula foi lá vender o Banco Central. Eu provo para vocês o que o Banco Central, o que o sionismo fez nos Estados Unidos. Amanhã eu conto para vocês. Amanhã eu vou contar a história, contar mais uma vez a história do Federal Reserve, do Fed. O que ele fez com a economia americana e o que ele faz com a economia americana. Imagina com a gente. Imagina com a gente.